E aí pessoal, Diego aqui mais uma vez. Tenho estado aí num rodízio de trauma na residência, que é na verdade trauma e cirurgia geral. Apesar de eu ser um residente de cirurgia vascular, nós temos várias rotations com outras especialidades, incluindo cirurgia geral. Atualmente eu estou nesse rodízio aí de trauma, que é bem corrido, né? Muitos plantões, é plantão dia sim, dia não, 24 horas de plantão normalmente. E esses plantões eles podem ser muito exaustivos. E o tempo livre para outras atividades ele é bem restrito. Rodízio de trauma, né? A instituição onde eu faço residência médica é uma Level 1 Trauma Center. A gente fala um centro de trauma nível 1, ou seja, está no topo, né, das instituições para trauma, o que significa que vai receber referrals, né, pacientes sendo encaminhados de outros locais do país para cá. Eles vêm de várias formas, de avião, de helicóptero, de ambulância, geralmente acidentes graves. E por incrível que pareça, apesar de ser os Estados Unidos, a gente vive aqui numa região que é bem calma, né? A criminalidade é baixa, muito baixa na verdade. Rochester, Minnesota, cidade pequena, né? Mas a gente recebe trauma por ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo, não é tão comum, mas acontece. De coisas que acontecem, né, de crimes que acontecem na região, mas também de outros locais que são encaminhados para cá, dependendo do que é encontrado, né? Então esses pacientes geralmente eles vão para outros prontos-socorros em locais de outras regiões, às vezes outros estados, né, cidades menores que estão nas redondezas. E aí dependendo dos achados iniciais ali no exame de tomografia, clinicamente falando, se a instituição naquele local acha que não tem o suporte necessário para aquele paciente, ela vai encaminhar aqui para a gente e a gente recebe, faz novamente uma nova, né, abordagem do trauma, nova ativação do trauma, e é uma coisa bem impressionante de ver. Assim, a primeira vez que eu vi como funciona um centro nível 1 de trauma aqui nos Estados Unidos foi uma coisa que me chamou muita atenção. É impressionante. O pronto-socorro ele é construído de uma maneira que são várias salas de trauma. Os tomógrafos ficam já ao lado, então o paciente sai da sala de trauma depois da Primary and Secondary Survey, que a gente fala, né, eu não lembro mais como fala em português, mas a avaliação primária e a avaliação secundária do trauma. E aí esses pacientes, depois que a gente estabiliza eles vão para a tomografia, se precisar vai para o centro cirúrgico, caso não seja necessário, volta para o pronto-socorro, e dali a gente vai saber para onde esse paciente vai ser levado, se vai receber alta, se vai ser internado, em qual especialidade vai ser internado, né? Se existem outras subespecialidades que precisam avaliar esse doente, dependendo do que a gente encontrou ali no trauma. E é muito impressionante assim, como é distribuído. Então o time, né, nesses hospitais, o time de trauma, todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer, quando precisa fazer. Então tem uma pessoa ali para acesso, outra pessoa que vai ficar responsável pela via aérea, tem uma pessoa que é responsável só pela avaliação primária e secundária, tem um líder. Tudo aquilo que a gente vê no ATLS aqui é extremamente bem estabelecido. Eu como um residente, dependendo da data, então tem dias pares e dias ímpares. Se for um dia ímpar, eu vou ser o líder da ativação do trauma. E o residente do pronto-socorro fica sendo o assisting provider. Ele é a pessoa que fica colocando as ordens no computador, né, solicitando as medicações, solicitando os exames, e eu vou me comunicando diretamente com ele, com o time que está me ajudando na ativação, para dizer que tipo de exame a gente vai pedir, se vai ativar um protocolo de transfusão maciça ou não, quais as tomografias que a gente vai solicitar, os raios-x, quanto de volume, se vai precisar de sangue agora, né, se a gente vai entubar ou não. Então, fica o assisting provider e eu fico como líder. Se é um dia par, o residente do pronto-socorro é o líder e eu fico sendo o assisting provider. E aí, claro que depois da meia-noite, né, porque um dia par vira ímpar, o ímpar vira par, a gente troca. É interessante, eles dizem que odd days, né, os dias ímpares, do cirurgião, porque cirurgião é odd, ou seja, cirurgião naturalmente tem uma personalidade estranha, diferente. E é meio que uma brincadeira que faz aqui. A gente ajuda também a cirurgia geral, então fica para as ativações de trauma,
Os pacientes que chegam traumatizados, a gente avalia, se preciso for, leva para o centro cirúrgico, senão a gente vai admitir, como eu falei antes. Além disso, nesse rodízio a gente também ajuda a cirurgia geral no centro cirúrgico, então também tem que fazer hérnias, né, apendicites, apendicectomias, colecistectomias, muito, acho que 90% atualmente é robótica. Pouquíssimas laparoscópicas, pelo menos aqui no hospital, eu acho que é uma realidade geral aqui nos Estados Unidos atualmente. Muita cirurgia robótica, algumas cirurgias abertas para correção de fístula enteroatmosférica, né? Enterocutânea, e laparotomias em geral, também gastrostomias, jejunostomias, então muitas das cirurgias do âmbito da cirurgia geral. Mas tem sido legal, é um rodízio que eu diria que é proveitoso, só é muito cansativo, muito cansativo. Para mim, na minha opinião sincera, honesta, ele tem meio que um valor menor para mim. Eu já treinei, então muitos desses procedimentos né, modéstia à parte falando, estaria apto a realizar. Claro que tem muita coisa que eles fazem aqui que a gente não tem o mesmo treinamento, né, no Brasil que eles têm aqui. Então tem muitas coisas aqui, muitas particularidades que talvez eu não saberia se eu não estivesse aqui fazendo a residência. Mas para mim, eu acho que tem um valor menor, até porque eu já sei que futuramente, como cirurgião vascular, quase que nenhum desses procedimentos eu vou ser solicitado a fazer. Então perde um pouco do valor. O residente que está começando, está, né, no início da residência médica, ele é muito empolgado, ele está extremamente empolgado com a residência. Então acaba que eles gostam muito. Eu percebo que porque a gente faz esses rodízios de trauma como o PGY 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro ano da residência. Então eu estou ali junto com o pessoal que está começando a residência, né? Residente do primeiro ano, depois residente do segundo, residente do terceiro. Uma empolgação geral ali por parte do pessoal. Eu entendo muito isso. Eles estão operando um paciente, né, manejando um paciente de trauma pela primeira vez. E isso é extremamente empolgante. Você vê que você é capaz, né, de fazer aquilo, de ajudar alguém que está numa situação tão dramática. E aquilo pela primeira vez é algo muito interessante, né? Você se sente muito bem em ser capaz de fazer aquilo. Mas eu já descobri, porque eu já tive esse treinamento prévio. Então, para mim, eu já sei que muito daquilo eu não vou utilizar no futuro. Claro que todo treinamento ajuda, mas ele não vai fazer parte da minha vida no futuro. Cirurgias vasculares vão. Então, querendo ou não, fica aquela coisa na cabeça de talvez eu não estar utilizando meu tempo da maneira que eu gostaria, né, de estar treinando mais com a cirurgia vascular. Mas está tudo certo. É um período, né, que eu vou ter que passar, que eu tenho passado. Ainda faltam aí mais 2 semanas desse rodízio de trauma e aí eu estou de volta para o meu serviço natural, né, meu serviço nativo, que é de cirurgia vascular. Eu tento treinar, fazer, né, vir na academia, fazer um treino legal, pelo menos aí 2 ou 3 vezes por semana, no mínimo. Claro que nem sempre dá, mas eu percebo que quando eu faço isso, minha mente fica, né, eu fico mais calmo, eu fico menos ansioso, eu funciono melhor no hospital, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas no hospital, eu até me cobro menos no dia a dia ali, o que, acreditem, é algo positivo, não é algo negativo, porque normalmente eu me cobro muito e isso acaba, né, gerando ansiedade, desconforto, e é uma coisa que geralmente só atrapalha, não ajuda muito. Então eu percebo que quando eu faço atividade física, isso me ajuda muito na minha semana, no meu dia a dia. Então é uma prioridade, tem sido uma prioridade para mim durante essa residência médica aqui. Infelizmente eu não fiz isso quando eu era residente aí no Brasil. Deveria ter feito e recomendo a vocês que tentem. Parece ser impossível, parece ser difícil, não é. É interessante como depois de muito trabalho, assim, né, muitas semanas intensas ou dias muito intensos, etc., você não percebe, claro, mas você está meio que no automático. E aí quando você pausa e as coisas
elas clareiam um pouco mais, slow down, né? O ritmo diminui. Você começa a observar que muitas coisas aí que você gosta de fazer e não estava fazendo por falta de tempo, ou né, outros interesses começam a surgir. Então, por incrível que pareça, 2 dias de folga. O primeiro dia eu basicamente descansei muito, mas aí hoje acordei. Tem um livro que eu estava há um tempo observando, tentando, né, pensando em começar a ler. É um livro de fantasia, de ficção científica, chama Red Rising. E eu tenho ouvido pessoas comentando bastante, vendo na internet, né, muitos vídeos no YouTube falando sobre aquilo. É um livro de fantasia, eu sei que nem todo mundo gosta. Eu gosto bastante. Se for uma história legal, que me cativa, eu com certeza vou mergulhar nela. Sou um fã absoluto de Game of Thrones, sou um fã absoluto de Harry Potter, Senhor dos Anéis. E então eu comecei a ler. E realmente, ele tem todo o valor que tem sido divulgado aí. Muito bom. Uma história de ficção, um mundo meio que utópico, numa realidade muito distópica no futuro, onde a gente já migrou para outros planetas e o mundo se dividiu em castas nesses outros planetas baseados. Essas castas, elas são baseadas na cor, né, das pessoas, não só na cor, mas o ser humano ele se diferenciou em diferentes genéticas, né? Então são diferentes espécies de seres humanos que têm diferentes cores e outros atributos, e de acordo com a sua casta, né, com aonde você nasceu, com a genética que você nasceu, você vai estar em um nível diferente da sociedade, e é muito interessante. É uma história bem legal. Não é para todo mundo, é claro, nem todo mundo gosta de fantasia, mas para quem gosta de viajar um pouco aí pelo mundo da fantasia, eu recomendo. Utilizei um pouco do meu tempo agora no fim de semana também para estudar. A residência ela paga esse site que chama SCORE. Ele é tanto para cirurgia geral, para todas as especialidades cirúrgicas, na verdade. E aí tem a parte de cirurgia vascular dentro desse material, tanto para o fellowship quanto para a cirurgia vascular integrada, que é a residência, onde discute todos os diferentes temas, tem material de estudo para leitura e também um banco de questões de cirurgia vascular dentro desse material SCORE, porque nós temos que fazer aqui anualmente uma prova que chama VSITE. E VSITE é só de cirurgia vascular, mas a cirurgia geral também tem essa prova, que tem um outro nome deles. Essa prova ela é anual e é mais importante do que a nota isolada, é como você progride, é como sua nota vem, o seu percentual. Eles te dão no final, parece muito com a prova de revalidação do diploma, na verdade. É uma prova muito longa, que a gente faz anualmente, é uma prova de 4 horas. E no final eles te dão lá qual que é o teu desvio padrão e onde que você está no gráfico comparado com os outros residentes do país daquela especialidade. E comparado com os residentes da sua instituição também. Interessante. Isso é sigiloso, você recebe a sua nota. Claro que se você quiser falar com alguém, divulgar, você faz. Mas a instituição ela envia os resultados somente para você. Aqui na instituição onde eu faço residência, eles te dão todo final de toda graduação da residência, né? Então todo ano, quando os residentes estão graduando, na festa de graduação, eles dão um prêmio para aquele que tirou a melhor nota do ano. É legal receber o prêmio. Bom, é isso. Muito bom falar com vocês. Espero que vocês estejam bem, sintam-se todos abraçados. A gente se vê na próxima. Até mais.